Eu vou começar uma série hoje com vocês, e eu vou começar essa porque nós terminamos aquela na terça-feira. Você que está aqui pela primeira vez, eu comecei uma série chamada Ser Humanidade. Eu comecei falando nessa série Diálogos de Vida com o Pastor Neil. Então nosso projeto aqui não é teológico, filosófico, doutrinário, não. Nós estamos usando o Evangelho para conversar sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Não estou aqui para ensinar a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, calvinismo, arianismo, não é o meu projeto. Tem um monte de gente aí na rede que você pode aprender tudo isso com eles e de uma forma muito melhor do que a minha. Então a gente não está aqui para falar de teologia, a gente não está aqui para teologizar. A gente está aqui para falar da vida, do cotidiano, do que a gente é de segunda a segunda. E como o Evangelho se aplica a isso. O projeto é Ser Humanidade. E no primeiro encontro sobre Ser Humanidade, nós conversamos sobre perdão. Depois desse estudo aqui no Instagram, ele vai para o meu canal do YouTube, então você tem que escrever lá e assistir depois. Nós fizemos 2 estudos falando sobre perdão. Por quê? Porque o perdão e a reconciliação é o alicerce sobre o qual a nossa vida está alicerçada. É a base sobre a qual a nossa vida está alicerçada. Quem está em litígio consigo, com Deus, com o mundo, esquece, você não vai viver, você vai no máximo existir. É diferente. Então nós começamos o projeto Ser Humanidade falando sobre perdão. Terminamos perdão, nós começamos nesse projeto uma série de estudos que foram 5 encontros, onde nós falamos sobre desconstrução humana, o processo. Terminamos na terça-feira passada, anteontem, tomamos por base Demas, que a respeito da qual diz: Demas me abandonou tendo amado o mundo presente, quando a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Demas amou o mundo, abandonou a Paulo, foi desconstruído. Então nós fizemos, para você que está aqui a primeira vez, uma análise em 5 estudos de como que nós, a raça humana, estamos sendo desconstruídos, porque nós estamos piorando demais enquanto pessoas. Falei que a tecnologia evolui e a ser humanidade involui. Nós estamos piorando, nós estamos doentes. Nossa sociedade está enlouquecida, ensandecida. E a igreja não está diferente, não. Então a gente não sabe mais a diferença entre quem é crente e quem não é. Então nós terminamos na terça-feira passada. Então seria muito importante que você ouvisse aqueles outros estudos. Emendando na desconstrução humana, eu queria falar sobre amor iceberg. Isso, amor iceberg. Vai ser o tema desses encontros daqui para frente, que devem ser 5 também, provavelmente, ou até um pouco mais. E nós vamos tomar por base uma palavra de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre o princípio de dores e o princípio do fim. Ele usa um texto que todos nós conhecemos muito bem, nós vamos usar esse texto como base. E por que nós vamos usar esse texto como base? Porque ele está inserido no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus Cristo dá alguns sinais que antecederiam a sua volta. Alguns sinais na terra que, ao percebermos manifestando-se, preconizariam a ideia de que Jesus está para voltar. Bom, nesse tempo de pandemia, nós vivemos alguns fenômenos cataclísmicos e de natureza anormal, que a gente viu muitos crentes dizendo assim: meu Deus, é a volta de Jesus, os sinais estão apontando para isso, tal. Nós vimos coisas como, por exemplo, além da pandemia que parou o mundo, que é uma peste, não é? A Bíblia fala que nós seremos antecedidos por peste. Além da pandemia, nós tivemos o quê? Nós tivemos a praga de gafanhoto, que vocês viram lá, não é? Que nos remetem à praga lá do Êxodo.
Além disso, nós tivemos o quê? Tivemos o ciclone no sul, que a gente nunca viu daquela natureza no Brasil. O que mais que a gente teve? A gente teve vespas gigantes, que são asiáticas, mas apareceram lá em Washington, nos Estados Unidos, devorando colmeias de abelhas, vespas que mediam 5 centímetros, algumas delas, a maioria delas. E agora apareceu, na sexta-feira passada, formigas voadoras lá no Reino Unido. O número de formigas voadoras era tão grande que o serviço meteorológico leu como se fosse uma nuvem, como se fosse chuva, como se fosse tempestade. Então nós estamos vendo alguns sinais assim fenomenológicos que levam alguns crentes a dizer assim: caramba, esses sinais são sinais de que Jesus está voltando. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu ainda acho que não. Eu tenho certeza que Jesus está voltando. Alguns sinais já se manifestam e aparecem no nosso meio, vou mostrar para vocês. Mas eu não queria usar, teoricamente, esses sintomas da natureza. Eu vou ler com vocês Mateus 24, que falam de sintomas que se manifestam em nós enquanto pessoas, enquanto sociedade constituídas. São sintomas que apareceriam no todo e que poderiam dar em cada um de nós, independente de que nós sejamos e no que nós creamos. Esses sintomas estão todos aí no capítulo 24 de Mateus. Todos lá. Mas eu queria ler um para a gente começar, que é um texto que cada um de vocês conhece de cor e salteado e conhece muito bem. O Senhor diz assim, lá em Mateus 24, versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar. Não, o texto não começa por se multiplicar. O texto começa assim, começa com E, vírgula. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então esse texto fala de um amor que congelaria. Aí eu estou dando tema para esses encontros próximos de amor iceberg. Amor gelado. Então quando você for procurar lá no canal, você vai procurar Amor Iceberg 1, Amor Iceberg 2, 3, 4, 5, e você vai achar quando clicar em vídeos lá, ok? Então, esse texto, ele é muito tremendo. Está lá na relação dos sintomas do tempo do fim. Então, em vez da gente discutir quando Jesus volta, se volta, ele volta, o texto é muito claro. O versículo 14 deixa isso de forma assim, absurdamente claro. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Aí Jesus diz, e então virá o fim. Então é só uma palavra para você que virou cristão progressista, pós-moderno, e a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela se torna conforme teu bel prazer, não é? Então Jesus está dizendo, o fim virá, não tenha dúvida disso. Por mais que os mais modernos queiram dizer a você que isso é a história da carochinha, fique com a palavra, Jesus vem, e o fim vem também, ok? Quando isso vai acontecer? Já deram um monte de datas ao longo da história. Não nos compete saber. A gente não sabe nem o que acontece daqui a 10 minutos. Esquece a cronologia. Esquece o tempo. Esquece a data. Nem Jesus, quando era homem, porque era Deus esvaziado na humanidade, sabia quando seria o fim, foi ele quem disse. Hoje ele sabe, claro, ele não está mais esvaziado. Mas nós não temos como saber. Então, quando vai ser o fim, não me interessa. Se ele acontecer agora, eu estou preparado.
Se ele acontecer daqui a 10 anos, eu estarei preparado. Se ele acontecer daqui a 50 anos, eu não estarei mais por aqui, já estarei com ele. Então, a cronologia não é meu problema, e nem deveria ser o seu. Mas a gente tem que atentar para os sintomas. Os sintomas estão aí. E esse versículo que a gente acabou de ler, por se multiplicar a iniquidade e amor de muitos esfriará, é o primeiro sinal. O primeiro sintoma, ou o sintoma primeiro da geração que habitaria a terra no tempo do fim, é o esfriamento do amor. Esse é o primeiro sintoma. Pastor, como é que a gente vai saber que Jesus está voltando? Olha para a sociedade e perceba que o amor no peito deles está arrefecendo. Olha para quem está do teu lado, olha para as relações humanas e diga se elas estão mais calorosas, mais aquecidas ou mais indiferentes e esfriadas. Olha para os frutos da geração na qual você faz parte e diga para si mesmo se o amor está esfriando ou não. Bom, a resposta, acho que de todos nós, somos 400 aqui, é sim, o amor está esfriando. Não há dúvida disso. Como a gente já sabe a resposta do todo, eu pessoalizo, eu individualizo a minha pergunta. Eu pergunto para você: o teu está esfriando? Você está sendo atingido por esse sintoma? Responda para si. Cada um de nós no seu quarto, não é verdade? Cada um de nós no nosso cantinho. São 10 e 15 da noite. Então, 99% de nós aqui estamos aqui sozinhos. Responda para si. Seu amor está esfriando? Bom, como que a gente faz isso, pastor? Responda para si. Você ama a Deus, a Jesus Cristo hoje, tanto quanto amava 5 anos atrás, há 2 anos atrás? Você está mais próximo dele, está mais distante? O que ele foi para você no início ainda é hoje? Bom, se você responde essa pergunta, você vai saber se teu amor está esfriando ou não. Sua esposa, seu marido, quanto tempo de casado você tem, de relacionamento você tem? Você ama seu cônjuge hoje tanto quanto amava há 2 anos atrás, há 1 ano atrás? Você ama a igreja de Jesus Cristo tanto quanto amava há 1 ano, 2 anos atrás? Você ama a vida? Ama estar vivo como você amava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Quando a gente faz essa pergunta, e a gente, como eu já falei aqui outrora, compara o que nós somos hoje com o que nós fomos ontem, então nós vamos saber se esse sintoma do fim está nos abatendo. Se nós estamos morrendo, existencialmente, espiritualmente falando, a partir desse sintoma que acometeria o fim. Lembrando, eu vou falar sobre isso lá na frente, que quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, que vai ser a segunda parte desse estudo, mas lá eu repito, não tem problema, nós vemos o Senhor pela boca de Paulo dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tem amor, nada disso me adianta. Ainda que eu distribua meus bens para o sustento dos pobres, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Preste atenção. Paulo está dizendo: sou enquanto amo. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que muito faça. Ainda que seja um diplomata entre céu e terra, fale a língua do céu, de Deus dos homens, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, eu sou mártir da história, ainda que eu venda os meus bens para o sustento dos pobres, eu sou o maior filântropo do mundo, vou falar sobre isso lá na frente, ainda que eu conheça os mais excelentes dons, se eu não tiver amor, eu não sou. Eu faço, mas não sou. Eu não morro quando a morte chega. Eu morro quando paro de amar, quando o amor se vai. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Então, quando a Bíblia diz que
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele está dizendo que a marca do tempo do fim vai ser a marca de uma geração de corpos que andam pela rua como zumbis mortos. Como já falei aqui, Walking Dead. Por que andando com os mortos? Porque são mortos que não amam mais. O amor esfriou. O amor congelou. Se o amor congela, nossas relações ficam relações de ferro com ferro. As sequelas da ausência do amor são terríveis. Então, você ama hoje como amava ontem? Cada um sabe da sua vida. A reflexão da palavra de Deus para cada um de nós, para que a gente fique ligado com os sintomas do tempo do fim. Então, quando a Bíblia fala sobre o esfriamento do amor, fala a respeito de tudo que esse esfriamento geraria na sociedade. E essas consequências do amor esfriado estão todas elas no capítulo 24, esse capítulo que a gente vai ler aqui juntos a partir de hoje. Diz que o primeiro sintoma da geração do tempo do fim é o amor congelado, amor iceberg. Porque esse amor esfriou, e lembra como eu falei no Stories, é possível que esse amor venha esfriar? Não, esfriará. É uma afirmação. Não existe possibilidade de não acontecer. O amor esfriará. Sintoma. Quais são as consequências desse sintoma na sociedade? É o que eu vou passar a mostrar para vocês a partir do capítulo. Primeira consequência: distúrbios de personalidade. Distúrbio de personalidade. Isso aqui é muito sério, tá, gente? Está no versículo, distúrbio de personalidade, no versículo 5, quando ele fala assim, ó: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Do que Jesus está falando aqui? Só de engano religioso, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Não é só disso que Jesus está falando, não. Porque mais lá na frente, ele fala no versículo 11 de dissimulação espiritual. Vou chegar lá. Ele diz assim, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas. Então ele diz que vão surgir falsos profetas, vamos falar sobre isso lá na frente, mas aqui ele diz, alguns virão dizendo, eu sou o Cristo. Do que ele está falando? Quando as sequelas de uma geração cujo amor esfriou começarem a aparecer, eles vão aparecer a priori como? Distúrbio de personalidade. Pessoas que acham ser uma coisa que não são. Pessoas que são uma coisa que não querem ser. Pessoas que jamais conseguirão ser o que gostariam. Pessoas que serão projeção do inconsciente coletivo da sua geração. Pessoas que perderão completamente a capacidade de ser. Ele fala do distúrbio de personalidades. Esse negócio é sério pra caramba, irmão. Distúrbio de personalidade. Quando a gente fala de distúrbio de personalidade, a gente fala de transtorno, que é como usa o pessoal de humanas. Eles falam de transtorno da personalidade. Esse transtorno de personalidade, o que eles fazem? Eles são definidos pelo padrão de pensar, pela sua forma de perceber. Esses transtornos eles se manifestam pela forma das pessoas reagirem, pela forma diferente de se relacionarem com pessoas diferentes. Eles vão se deformando na sua capacidade de ser, de reagir e de se relacionar. Esses transtornos eles não têm causa conhecida, definida ainda.
Mas aonde que os transtornos de personalidade mais se manifestam? Em primeiro lugar, identidade. Pessoas com transtorno de identidade, com transtorno de personalidade, eles não têm, por exemplo, uma imagem muito clara e estável de si mesmos. Pessoas com transtorno de personalidade têm muita dificuldade de responder quem eu sou. Quem sou eu? Se você pergunta quem é você, ele não sabe. Ou seja, o transtorno de personalidade faz com que elas mudem a maneira de se enxergarem e, dependendo da situação e das pessoas com que elas estão, impossibilita um monte de coisa nessa relação. Por exemplo, elas podem alternar entre se acharem cruéis e generosas. Há um momento em que elas podem ser absolutamente generosas e há um momento que elas são absolutamente cruéis. E aí a gente que está de fora pergunta, é cruel ou é generosa? É boa ou é má? Os distúrbios da personalidade vão mexendo com a nossa real identidade. São inconsistentes em suas relações, são inconsistentes em seus valores, em seus objetivos. Por causa disso, a autoestima delas se alternam entre alta e baixa. A pessoa que tem transtorno de personalidade, irmãos, ela tem a incapacidade de viver constância. Ela está no céu e no inferno, ela está no fogo e ela está no gelo, porque ela ainda não está formada na sua capacidade identitária. Então a identidade, ela é difusa. No transtorno de personalidade, vai se manifestar, por causa dessa dificuldade consigo mesmo e da sua identidade, os seus relacionamentos. Quem tem transtorno de personalidade geralmente, quase sempre, quase regra, incapaz de estabelecer um relacionamento que seja íntimo e estável. Não para em relacionamento nenhum. Porque quem está com ela não sabe o que ela é. Nem ela sabe. Então ela tem dificuldade de estabelecer relacionamentos íntimos, com verdade, e sobretudo relacionamentos longevos, porque estão em crise consigo mesmo. Ou seja, a maneira como elas se veem muda dependendo da situação das pessoas com quem ela está. Ela vai ter muita dificuldade de relacionamento. Então elas podem num determinado momento, querer se isolar completamente. Chega uma hora que ela pode ser absolutamente possessiva. Ela uma hora é empática, outra hora ela é indiferente, antipática. Ela se apega demais porque tem medo do abandono. Ela se apega demais porque tem necessidade de atenção, se torna possessiva, não só com o companheiro, mas com familiares, amigos. Estão sempre e quase sempre confusas. Aí o que acontece? Para quem tem transtorno de possibilidade, de personalidade, ansiedade, agressividade, desconfiança, rancor, isolamento, introspecção, indiferença, insegurança, intolerância, arrogância, perfeccionismo, exibicionismo. Veja, irmãos, quantas coisas aparecem na vida de alguém que tem distúrbio de personalidade. Quando Jesus diz assim, muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo, ele não se refere só à sua pessoa. Ele está dizendo, quando o amor esfriar, vocês dificilmente saberão com quem vocês estão se relacionando. Com isso, ele está dizendo, vocês vão se decepcionar muito. Vocês vão se frustrar muito. Vocês vão se machucar muito nos seus relacionamentos. Olha que coisa interessante. Olha o que é a Bíblia, irmão. Tudo escrito na palavra. O amor esfriou, distúrbio de personalidade. Hoje ele está apaixonado, ela está apaixonada por você. Amanhã quer apertar teu pescoço. São pessoas que quando estão longe de você, morrem de saudade de você. Mas quando está junto, briga o tempo todo.
Aí, porque brigou, se afasta. Se afastou, sente saudade. Sentiu saudade, se aproxima. Quando se aproxima, briga o tempo inteiro. Por quê? Porque elas estão em litígio com elas mesmas. Dá para entender? Então, quando Jesus diz que o sintoma primeiro do tempo do fim é o esfriamento do amor, ele está dizendo, como consequência disso, nós vamos viver uma completa realidade relacional. Por quê? Porque nós teremos uma geração com distúrbio de personalidades muito grave. Eu poderia ficar só nesse tópico 5 estudos, mas não dá, a gente tem que correr. Um outro sintoma, desvalorização da vida, arrefecimento do valor intrínseco da vida de cada um. Então onde que a gente tira isso, irmão? Do versículo 6, olha lá. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, do que ele está falando? Só de guerra? Não. Ele está falando, a guerra é o que mais produz morte no mundo. Então ele está falando que nós teremos muitas guerras. Por quê? Porque a vida já não será mais preciosa. A vida perderá, por causa do esfriamento do amor, a sua sacralidade. De modo que, se eu mato, eu estou matando coisa alguma. Pense comigo. Se eu não tiver amor, nada serei. Mas continuo existindo. Sou enquanto amo. Se eu não amo mais, eu não sou. Eu existo, eu não vivo, eu existo. Eu virei um nada. Então, se eu sou nada quando mato alguém, quando denigro alguém, quando prejudico alguém, quando roubo alguém, quando firo alguém, quando machuco alguém, o que está acontecendo? É o nada fazendo nada a ninguém. Se eu não amo mais, você não vale mais nada. Você é nada para mim. Não é o que a gente ouve? É o nada prejudicando o nada. É o nada matando o nada. É o nada abusando do nada. É o nada agredindo o nada. É o nada estuprando o nada. É o nada explorando o nada. É o nada fazendo mal a ninguém. Por quê? Porque a vida perde a sua sacralidade. Aí quando eu olho para a minha nação, irmão, que produz 65 mil homicídios por ano, 185 homicídios dia. O Brasil matou em 2018 35 vezes mais do que toda a Europa junta. E quando eu descubro que esse país que mata 35 vezes mais do que a Europa junta é o maior país cristão do mundo, eu me pergunto, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que se vive no Brasil? Não pode ser o cristianismo do Cristo, pode, irmão? Eu não acredito que seja. Eu acredito que ele tem os 2 ou 3 que não se curvaram, mas eu não acredito que nós sejamos 61 milhões de evangélicos. Eu não acredito que todos os que estejam dentro de uma igreja vivam o evangélico. São evangélicos porque são membros de uma igreja evangélica, mas eu não acredito que todos os membros de uma igreja evangélica vivam o evangelho. Como que muda e faz a manutenção do amor em mim é o evangelho e não ser membro de uma igreja evangélica, o que acontece? Crescer em número não muda em nada, não melhora em nada a qualidade de vida da nação. O amor continua esfriando. Os distúrbios de personalidades que nos impossibilitam de viver relações abençoadoras arrefecem. A desvalorização da vida se multiplica. E a gente vê o número de homicídios, o número de pedofilia, o número de feminicídio, o número de todo tipo de ação que prejudica o próximo se avolumando em nós o tempo inteiro. E a coisa é tão séria
que nem as autoridades punem mais, porque a impunidade também é uma marca do arrefecimento do amor. Nós estamos totalmente dentro disso, concordam? A terceira marca também está nesse texto: distúrbios emocionais. Esse mesmo versículo diz, olha só, não e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Aí olha o conselho de Jesus: olhai, não vos perturbeis. Perturbação. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmão. Como quem diz, o amor vai esfriar. Esse amor vai prejudicar, vai promover distúrbio de personalidade. Esse distúrbio vai fazer com que a vida perca a sua sacralidade e a vida venha a sofrer uma total desvalorização. Isso vai produzir morte de todo tipo, não só a biológica, vai produzir morte afetiva, vai produzir morte espiritual, vai produzir morte relacional, morte conjugal, morte subjetiva. Vamos ter uma geração de corpos vazios andando no mundo e no sistema. E ele diz, cuidado com as suas emoções, porque os distúrbios emocionais vão eclodir, vão explodir. Vem uma perturbação como incapacidade de suportar as pressões de uma sociedade empedernida, materializada e monstrificada. Tudo na Bíblia aqui, ó. Perturbação. Meu irmão, se você pegar, por exemplo, o DSM número 1 e pegar o DSM de hoje, que é o registro das doenças que existem no mundo, você vai ver que o primeiro DSM era dessa grossurinha, o de hoje é dessa grossura. O número de transtornos que apareceram na Terra nos últimos anos, principalmente na última década, nas últimas 2 décadas, cada dia que você vê um transtorno novo aparecendo. E se você lê a respeito de cada transtorno, você vai ficar meio paranoico, porque quase todos eles aparecem em quase todos nós enquanto sintomas. Nós vemos pessoas surtando o tempo inteiro, pessoas com vazio no peito, sem possibilidade e vontade até de acordar. Nós vemos a ansiedade, que eu digo que vou falar sobre ansiedade mais lá na frente, é a incapacidade de viver tudo que a gente tem, que é o agora. Pessoas que não conseguem viver aqui, agora. Ela está aqui no dia 23 de julho, às 11h37, mas a cabeça dela está lá em 2021, está lá em dezembro, ou então está lá atrás, em 2010, onde ela sofreu um trauma. Você não consegue ficar aqui, desfruta disso aqui, do agora, o que você tem para agora? A pessoa não consegue. Perturbação. Está aí, está escrito aí. É a incapacidade de suportar as pressões do dia a dia. É disso que Jesus está falando. Diz mais, distúrbios sociais. No versículo 7, parte A, está dito assim, ó, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso é distúrbio social. Fala de polarização. Essa nação contra essa. Esse reino contra esse reino. O reino da direita contra o reino da esquerda. O reino da igreja progressiva, da igreja conservadora. O reino dos brancos, o reino dos negros. O reino dos evangélicos e o reino dos de matriz africana. O reino dos crentes e dos ateus. Nós estamos totalmente divididos em guetos, em reinos, em tribos. E cada vez mais incapazes de vivermos relacionamento saudável. Esse texto diz que seria uma marca da geração do tempo do fim, porque o amor esfriou. De modo que se eu sou vascaíno, você é flamenguista,
Porque nós temos essa diferença, não interessa mais o que você é. Eu odeio flamenguista, eu odeio negro, eu odeio branco, eu odeio o pessoal do Bolsonaro, eu odeio o pessoal da esquerda, eu odeio. Pois é. É disso que o texto está falando. Fala de distúrbios sociais. É a incapacidade de socializarmos. É a incapacidade de transcendermos diferenças por causa da maturidade vivente. O texto está falando que as nossas relações seriam absurdamente adoecedoras e tóxicas. E quais seriam as sequelas de um distúrbio social desse? Solidão. Nós que nascemos para relacionamento não é bom só. A vida encontra sabor no encontro, como nós já falamos aqui. Eu nasci para me encontrar, porque é no encontro que a vida encontra sabor. Não é bom só. Só que nós viveríamos um distúrbio social tão grande que por questão de sobrevivência eu teria que viver sozinho. Portanto, eu teria que existir lutando contra a minha própria natureza. A minha natureza busca um encontro, mas o encontro será tóxico, o encontro será adoecedor, o encontro será mortal. Então eu vou ter que optar pela solidão. Solidão ou morte. E a solidão também é um tipo de morte. Porque não é o projeto de Deus para nós. Dá para entender? As sequelas do amor frio na sociedade, está tudo aqui no capítulo 24 de Mateus. Vamos caminhar, temos mais 19 minutos. Além dos distúrbios sociais, o versículo 7 fala sobre a grande escassez de tudo que nós viveríamos no caminho. Olha lá. E haverá fomes no plural. Fomes. Então, não fala só de fome de pão. Se bem que só essa já seria o suficiente para esmagar a gente. Pra você ter uma ideia, hoje 821 milhões de pessoas são desnutridas no mundo. Quase 1 bilhão dos 7 bilhões e poucos habitantes do planeta são desnutridos. A grande maioria na África e na América do Sul. Ser desnutrido é fome. É comer não para se alimentar. É comer para não morrer. É comer para encher a barriga. E não para manutenir a vida, muito menos vida com saúde. Só no Brasil, 5,2 milhões de pessoas ficam mais de um dia sem comer qualquer coisa. No Brasil, esse país farto como o nosso, mais de 5 milhões de pessoas dormem pelo menos sem comer nada um dia inteiro. Como saiu em 2016 pela ONU, uma criança morre de fome a cada 4 segundos no mundo. Agora olha o que é triste, irmão. Cara, que mundo é esse? Esses dados estão todos aí no Google, você pode achar, tá? Uma criança morre de fome a cada 5 segundos no mundo, 4 segundos. Quando isso foi produzido, esse relatório da ONU, 2016, se eu não me engano, disse também que a Terra, no mesmo ano, produziu comida para 12 bilhões de seres humanos. A Terra, até 2016, 2015, escuta o que eu estou te falando, nunca conseguiu produzir comida para todos os seus habitantes. A Terra sempre produziu comida por ano aquém da quantidade de seus habitantes. Por exemplo, até 2016, 2015,
a Terra não conseguia produzir comida para 7 bilhões. Em 2015 e 2016, a Terra produziu comida para 12 bilhões de habitantes pela primeira vez na história. Neste mesmo ano, uma criança morria de fome a cada 5 segundos no planeta. Ou seja, quando alguém morre de fome, nós estamos diante de um assassinato. Tem alguém comendo demais e tem alguém jogando comida fora. Enquanto alguém come demais, enquanto alguém come comida fora, joga comida fora, tem gente morrendo de fome. Então o que mata é a iniquidade, é a falta de amor. É disso que o texto está falando. Da escassez. Mas não é só escassez de pão. Escassez de tudo, irmão. A gente tem escassez de afeto. A gente tem escassez de credibilidade, de acreditação. Você acredita em quem? Em quem que a gente pode confiar? Essa geração, como nenhuma outra, sofre por crise de ausência de referenciais. Quem é tua referência, irmão? A quem você gostaria de imitar? A quem você imita? Quem a gente pode seguir e imitar? Escassez de referência, escassez de honestidade, escassez de autogestão e de gestão, escassez de companhias que sejam enriquecedoras, que nos ajudem a extrairmos de nós a nossa melhor versão. Escassez de tudo. Escassez de santidade, de equidade, de solidariedade. Escassez. Fomes. No plural. Mais sintomas. Distúrbios geológicos. Olha lá. Terremotos em vários lugares. Ou seja, os alicerces do planeta seriam abalados. E aí você pega a história dos terremotos no mundo, você vai ver quantos terremotos tiveram nas últimas décadas e quantos terremotos antes das últimas décadas. Pega os terremotos do século XX para cá, veja quantos terremotos, quantos distúrbios geológicos, e pegue o que aconteceu antes do século XX. Você vai ver que no século XX, início do século XXI, nós tivemos mais distúrbios geológicos do que todo o restante da história pregressa. Por quê, irmãos? Coincidência? Não. Não é não. Sintomas. Então, a Bíblia é absolutamente real, irmãos. Mas vamos lá, nosso tempo está acabando, que pena, meu Deus do céu. Outro sintoma, versículo 9. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O texto está dizendo que também como sintoma nós viveríamos perseguição e ódio gratuito. Por que tanto ódio? Por que se odeia um cristão se ele não faz mal a ninguém? Por que o Islã degola cristãos lá com aqueles islâmicos loucos de lá? Estado Islâmico. Por que cristãos estão sendo indeferidos na China? Não sei se você leu. A China produziu essa desgraça no mundo, para mim planejado. Um dia a gente fala sobre isso. Agora, ela está produzindo a vacina para o mundo, ela está produzindo os respiradores para o mundo, ela está produzindo as máscaras para o mundo. Ela cria a doença e vende o remédio. E hoje você está em casa, nada do que você compra pela internet deixa de vir da China. Tudo que você compra vem da China. Leva 1 mês, 2 meses para chegar. Tudo que você compra vem da China. Eu comprei um produtozinho, um aparelhozinho para botar no guidão da moto, para botar o celular para o Waze. E tá lá,
pequenininho, bonitinho, baratinho, comprei. Depois que você compra, vem da China também. Nada mais é produzido no Brasil, nada mais é produzido na Europa, nada mais é produzido na América, tudo é produzido na China. Então a China cria doença e fabrica o remédio. Ela domina a economia mundial. E aí, a China agora está lá, saiu hoje no jornal, que a China está perseguindo os cristãos, porque a igreja da China é a que mais cresce, mais de 100 milhões de cristãos na China. Os cristãos chineses, para receber ajuda do governo, têm que negar a fé cristã, porque se não nega a fé cristã, não recebe ajuda do governo nessa crise econômica que o país está vivendo. Por quê? De onde vem o ódio? O ódio gratuito. Quantas pessoas te odeiam no seu trabalho? Por quê? Você não sabe de onde vem a antipatia, de onde vem o ódio. É a escassez, é a perseguição e o ódio gratuito. Mas, distúrbio relacional, versículo 10, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Já falamos sobre isso, mas nós viveremos um tempo de dissimulação espiritual. No versículo 11 está dito: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Dissimulação espiritual. Então, amados, a gente vai ter que parar. Como vocês estão vendo aqui, eu vou me aprofundar muito mais no nosso estudo. O esfriamento do amor, sobretudo, portanto, impossibilita ao ser humano de viver o que ele busca desde quando nasce: felicidade. Essa felicidade hollywoodiana, essa felicidade que é a ausência de antagonismos, de adversidades, essa felicidade que vem como paz absoluta, como plenitude absoluta, isso não existe mais. A felicidade nesse tempo é outra coisa. E Jesus também fala dessa felicidade, nós vamos estudar sobre ela. Agora, se você busca ser feliz de fato, de verdade, analise esse quadro que Jesus pinta aqui, que eu apresentei para vocês, com essas sequelas produzidas pelo esfriamento do amor, pelo amor iceberg, e responda para você: é possível querer viver no mundo sem dor, sem adversidade, sem traição, sem mentira? Não dá, gente. Isso é fantasia. Viver o evangelho é botar o pé no chão e caminhar nesse chão contaminado por esse pecado. Pecado do qual o Cristo nos liberta, mas não nos tira do lugar onde a gente vive. E a gente vive num lugar que jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e Deus me perdoa os pecados, eu sou o inimigo desse tempo presente. Eu sou o alvo. Eu não sou a caça, eu sou a presa. O Evangelho diz que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Então nós somos mais frágeis, nós somos minoria e nós somos tendentes ao sofrimento como ninguém nesse planeta. Então há muita gente querendo vender um evangelho para você de que você no mundo é o cabeça e não cauda, que você não sofre. Pare de sofrer, pare de sentir dor. Se você está sofrendo é porque está em pecado. Nada disso é evangelho. O que eu amo na palavra em Jesus de Nazaré é o realismo. Ele não passa a mão na nossa cabeça, ele não pinta um mundo colorido, ele não pinta uma tela sem mancha. Ele diz: é assim, no mundo tereis aflições, e diz por quê. Agora, esse quadro é completamente antagônico a nós. Está aí. E quando eu olho para esse tempo presente, eu vejo todos esses sintomas diante dos meus olhos. De modo que eu não me engano, esperando desse tempo e das pessoas desse tempo algo que elas não podem me dar, porque os sintomas estão lá.
Todos esses sintomas, como eu mostrei para vocês, percebam só, eles são concretos. Distúrbio de personalidade, desvalorização da vida, distúrbios emocionais, distúrbios sociais, escassez de tudo, distúrbio geológico, perseguição, preconceito, radicalismo, distúrbio relacional, dissimulação espiritual, tudo concreto, objetivo. Agora, de onde todos eles nascem? Do subjetivo, do esfriamento do amor. Pois bem, meu amado, se não houver amor, nada serei. Então, nossa palavra para hoje, na semana que vem, na terça-feira, a gente volta se você pretende viver uma vida que de fato vale a pena ser vivida, trata de trabalhar essa amargura, esse ódio, esse medo, essa raiva. Trata de limpar teu coração. Trata de viver princípios diferentes dessa pós-modernidade hipócrita e narcísica. Uma geração que parece que está bem o tempo todo, que se dá bem o tempo todo, que parece que é sábia, que é intelectual. É a mais intelectual, é a mais sábia, é a mais esperta, mas é também a mais suicida, a mais deprimida, a mais ansiosa. A que produz mais homicídio, a mais corrupta. O discurso é completamente diferente da prática. Uma geração de sábios e pseudos intelectuais que não deram certo em nada. Intelectuais ferrados na vida. Não deram certo em nada, mas vivem se metendo na sua vida, se metendo na sua roupa, no seu modo de ser, aonde você pode ir, o que você pode, o que você não pode. Vive acusando o pecado estrutural, mas não consegue enxergar seu próprio pecado e seu próprio fracasso. Se tornaram o diabo de si mesmo, como eu digo sempre. Então, pare de viver com esse princípio do auto-engano. Pare de ser um personagem. Diga para você, eu vou ser o que sou no coração de Deus. Eu vou lutar contra mim. Eu vou lutar contra a minha natureza. Eu vou me livrar desses distúrbios que estão aqui diante dos nossos olhos. Porque é possível. O Evangelho não é utopia. O Evangelho é verdade. É verdade. Agora, como é que a gente faz isso? Manuterindo o amor. Isso aqui não é história da carochinha, não. Eu não sou... Quem me conhece sabe, quem anda perto, eu não sou aquele cara que ama de beijo o tempo todo, de abraço o tempo todo. Não sou. Eu não sou esse cara afetivo, beijoqueiro, como é minha esposa, como é minha filha caçula. São melados, são dóceis. Eu não. Eu sou um cara mais racional. O meu amor está nas atitudes. Eu não sou o cara beijoqueiro, abraçador, fofo. Não sou. Mas o que me habita é amor, é vontade de servir, é vontade de ver pessoas bem, é vontade de viver em paz, é vontade de ver justiça sendo estabelecida. Você não precisa ser essa pessoa docinha, essa pessoa melada, essa pessoa melodramática, fleumática. Não, você pode ser como você é. Colérico, mas de temperamento transformado. Alguém que onde passa deixa o cheiro do Evangelho, que vive uma espiritualidade extremamente humana, que atrai as pessoas, que seja atraente, não repelente. E você vai sinalizando o reino de Deus onde você estiver, remando contra essa geração cujo amor esfriou. A gente só se salva pelo amor. E a gente vai falar desse amor na semana que vem. Que não é utopia, que não é musiquinha, que não é sentimento, mas que é vida praticada e que nos salva dessa cultura humanamente maligna e malignamente humana que nos transformou em postes, em pessoas empedernidas e adoecidas, cheias de transtornos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na semana que vem, nós vamos falar o que essa palavra esfriará significa, irmãos, é sinistro.
a palavra esfriará, antecipando para você não perder terça-feira, é a palavra psiquetai. Vamos falar sobre ela na semana que vem. 20 segundos. Fiquem com Deus. Se essa palavra te abençoou, compartilha no teu stories. Amanhã, de manhã, ela já vai estar no meu canal do YouTube. Passa lá e assista de novo. Mastigue com os dentes do cérebro. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Paz, até terça.